Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zorzai. É um gosto estar convosco hoje na 12ª edição da rúbrica Vamos Falar de Saúde. Hoje, neste Dia da Liberdade, como tem sido hábito, tenho tentado aqui fazer esta rúbrica com temas alusivos às datas que se celebra. E hoje que se celebra o Dia da Liberdade, falemos disso mesmo, a liberdade e a saúde em Portugal. Aquilo que a liberdade, aquilo que Abril de 74 trouxe ao nosso país em termos de conquistas do ponto de vista da saúde, uma vez que esta rúbrica é disso que se fala, de promoção da saúde e prevenção da doença. Antes disso, e na sequência de estarmos a falar de datas, ainda no passado, e quero fazer aqui só um pequeno preâmbulo, ainda no passado dia 16 de Abril comemorou-se o Dia Mundial da Voz, um dia importante, e queria também aqui prestar uma breve homenagem aos profissionais da rádio, em particular aqui ao nosso grande impulsionador da Rádio Zorzai, José Alberto Fialho, pela sua magnífica voz, uma vez que falamos de Dia Mundial da Voz, pela sua magnífica voz, uma voz com um timbre muito específico, uma voz que é reconhecida, e acho que aí concordamos todos, é reconhecida mundialmente. Sempre que ouvimos José Alberto Fialho a falar na rádio, percebemos quem é a pessoa que escutamos, é imediato. Portanto, fica aqui a minha nota de apreço pelo seu entusiasmo que tem levado a cabo nesta empresa, que é a Rádio Zorzai, e pelo trabalho que tem feito. Mas em especial, uma homenagem aqui à sua magnífica voz. Falemos então de liberdade e saúde. O que é que aconteceu neste país, e todos nós temos uma noção disto. Hoje não será talvez um programa propriamente de falarmos especificamente de alguma situação clínica. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre aquilo que Abril trouxe ao nosso país do ponto de vista da saúde. O 25 de Abril de 74 permitiu a consagração do direito à proteção da saúde para todos. Isto é do conhecimento também de todos. E consagração ao direito da saúde, independentemente da sua condição geográfica e da sua condição económica. Nós sabemos que até o 25 de Abril a prestação de cuidados e a assistência aos doentes era feita por entidades particulares, e grande parte delas de uma forma de beneficência. Eram caixas de beneficência que tratavam as pessoas. A partir daí, com a fundação do Serviço Nacional de Saúde, há mais de 40 anos, trouxe progressos significativos na saúde do ponto de vista preventivo. Não se falava em prevenção, e também do ponto de vista curativo. O SNS, digamos que foi uma grande forma, talvez a melhor forma de combate à exclusão social, e um grande promotor na influência que teve na qualidade de vida das populações. Os cuidados de saúde primários, que não existiam, eram praticamente inexistentes, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, tiveram aqui um impacto gigantesco, com um papel fundamental aqui numa área específica que é a prevenção. Até então, no nosso país não se falava de prevenção da doença. Com o Sistema Nacional de Saúde permitiu-se isso, prevenir a doença, por exemplo, através daquilo que foi criado um Plano Nacional de Vacinação, com programas de rastreio a nível de campanhas de sensibilização para algumas patologias, o direito ao médico de família, os hospitais organizarem-se também por especialidades médicas. E ainda falando da vacinação, é importante referir aqui a poliomielite. Na altura era uma doença epidémica que matava e deixava consequências físicas em muitos dos portugueses. Hoje em dia é considerada erradicada na sequência deste Plano Nacional de Vacinação que foi posto em prática. A mortalidade infantil também, em 1960 andava nos 77, isto por 1000 nascimentos, 77 crianças em cada 1000 nascimentos faleciam.
Os últimos dados agora de 2019 são apresentados num valor de 2,4. Aqui percebemos o grande entusiasmo que houve nos profissionais e nas organizações de maneira a mudarmos este número e a darmos ao país melhores condições de vida, sobretudo condições de saúde. Portanto, talvez possa mesmo afirmar que o 25 de Abril veio aqui, sobretudo, melhorar e criar um Estado social, e o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, foi uma pedra basilar aqui nesta capacitação das pessoas e nesta promoção da saúde das populações. Talvez tenha sido, no meu ponto de vista, a maior criação após o 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde. Apresento-me hoje aqui a voz de cravo na lapela, até de uma forma simbólica, para celebrarmos o dia, sendo hoje o Dia da Liberdade, o dia 25 de Abril. Também podemos analisar este dia do ponto de vista da saúde mental das populações. Até 74 sabíamos que não havia grandes formas de registro de doenças mentais e de como elas eram encaminhadas e tratadas. Reza a história e os registros assim o dizem, que o doente mental era muito estigmatizado e colocado muitas vezes em instituições sem grandes níveis, e sobretudo instituições que não asseguravam a dignidade humana. 74 também trouxe isso, esta saúde do ponto de vista mental, que até então era quase inexistente, e que os doentes que padeciam de doenças mentais eram postos de parte, e não havia um Estado social que fosse abrangente e que digamos assim, deixem passar o termo, que lhes deitasse a mão. É importante também termos esta noção. Depois falamos de liberdade e saúde, a saúde das populações, a saúde mental que veio trazer o 25 de Abril, com a motivação, com a alegria, com a energia, e que aqui com um conceito muito interessante de ser abordado, que é abordado também agora pelos cientistas e pelos estudiosos da demografia e da saúde pública. Quando falamos de saúde, de uma forma geral, cada vez fala-se mais do conceito de felicidade aqui associado à saúde e sobretudo associado à saúde mental. O 25 de Abril também trouxe isso, trouxe essa capacidade de sonhar, de haver um entusiasmo do ponto de vista de cada um traçar os seus objetivos para uma vida diferente, e trouxe às populações níveis de saúde mental certamente melhores. Portanto, era esta pequena reflexão que queria também fazer aqui convosco do 25 de Abril e da saúde mental que pôde trazer e que pôde gerar aqui ânimo na população. Embora já passaram muitos anos desde então e muita coisa alterou no bom sentido, penso eu. Há muito para fazer a nível de saúde mental e já vamos falar disto, vou abordar uma temática muito presente, mas penso que 25 de Abril também trouxe esta nova dinâmica. Agora analisemos aqui o tema do dia, a liberdade e a saúde, de um ponto de vista daquilo que nós vivemos há 2 anos esta parte, sensivelmente com este estado pandémico. Era inevitável trazer hoje, que decidi trazer o tema do 25 de Abril e da saúde em Portugal e da liberdade, aquilo que aconteceu às populações a nível mundial, e quero falar sobretudo no nosso país relativamente à liberdade, aquilo que foi a castração da liberdade que teve que ser imposta a todo o povo na sequência da pandemia que nós vivemos, e aquilo que a pandemia acabou por provocar na saúde das pessoas, na saúde das mentes, na sequência daquilo que tivemos todos obrigados, do confinamento, aquilo que obrigou, da separação que foi imposta, de famílias se separarem, de deixarmos de conviver, de ficarmos isolados em casa durante várias vagas e vários picos de pandemia que existiram nos últimos 2 anos, e aquilo que também trouxe à saúde das populações. Vou falar agora um pouco dos últimos estudos. Já existem bastantes estudos nesta área que foram surgindo, porque o tema é um tema premente, é um tema importante discutir, e discutir esta situação do impacto
que esta falta de liberdade, e fazendo aqui um paralelismo, que esta falta de liberdade na sequência do confinamento trouxe à saúde de cada um, das famílias, das comunidades, que certamente muito se há de descrever e falar sobre esta temática, uma vez que percebemos que existem nos últimos anos estudos que identificam já, nestes últimos 2 anos, sobretudo no último ano, 2021, já houve alguns levantamentos sobre o estado de saúde das populações e o estado de saúde mental, uma vez que eram sérios problemas que cada vez apareciam mais nos serviços, no Serviço Nacional de Saúde relativamente a problemas de saúde mental. Portanto, alguns estudos, vamos falar aqui de alguns estudos que foram feitos e que já foram publicados. Houve um estudo a decorrer em 2021 por uma entidade acreditada para isso, do Serviço Nacional de Saúde, que pôde fazer um levantamento durante aquele ano. Nós já vivíamos mais de um ano de pandemia e fez-se um levantamento e os dados eram aqueles que se esperavam. Estudou-se os níveis de depressão e de ansiedade e de insónias na população, como sendo aqui uns fatores ou uns indicadores da saúde e da saúde sobretudo do ponto de vista mental. Foi-se percebendo que em termos de depressão, ansiedade e sintomas, mulheres e jovens adultos, e sobretudo pessoas já com perturbações e já seguidas do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, seguidas nesse aspecto, tiveram um agravamento substancial das suas patologias, da patologia que já tinham. Pessoas que até então que não tinham problemas de saúde, do ponto de vista mental, começaram nos inquéritos que foram feitos a nível nacional, revelaram níveis de ansiedade elevadas, insónias e alguns sintomas que prediziam que desenvolveram alguma forma de depressão. Depois nesta fase foi estudado o stress inicial do impacto da pandemia, o stress inicial pelas primeiras imagens que nós víamos diariamente, que nos entravam pelas nossas televisões, daquilo que estava a acontecer muito inicialmente fora ainda do nosso país, e as imagens dos hospitais, de doentes em estado crítico, do número de mortes, de tudo o que foi horrivelmente apresentado, mas que de uma forma que foi necessária, sobre as mortes, sobre os funerais, gerou aqui na população um medo de contágio. Houve níveis, quem estudou, quem fez este estudo, revela aqui níveis de stress e de ansiedade elevadas naquela fase inicial da pandemia, sobretudo na primeira e segunda vaga. Depois esse estudo continuou e acabaram por fazer um levantamento às mesmas pessoas que tinham sido inquiridas sobre estes níveis de ansiedade e toda a gente percebeu que haviam aqui situações que tinham ficado crónicas. Gerou-se aqui um stress crónico, uma vez que as pessoas habituaram-se às imagens, quebraram também um medo que tinham inicialmente existia, um medo da morte. Este medo da morte também diminuiu. As pessoas quase que se habituaram ao afastamento da própria família e dos amigos e gerou aqui níveis de stress crónico, mas um stress mais controlado e um stress que o próprio doente que o revelava tinha noção dele próprio e tinha algum controle. Portanto, criou-se aqui alguma patologia já do foro crónico. Outros estudos também referenciaram, houve aqui 2 ou 3 estudos mais importantes, que os níveis de ansiedade e stress foram-se generalizando na população e agora que estamos numa fase de término da pandemia, esta semana já se pôde abandonar as máscaras aqui em algumas situações, podemos perceber e nestes estudos que houve aqui uma certa capacidade, a espécie humana tem esta capacidade de adaptação às circunstâncias e aqui há alguns cientistas da neurociência que estão a estudar a capacidade da mente humana de reagir ao stress e a este stress crónico que é descrito agora nos inquéritos ultimamente feitos. É uma situação que vai ser falada nos próximos tempos
e que provavelmente vai trazer aqui algumas mudanças de paradigma pela forma que os governos e que as nações encaram a saúde mental em Portugal. Outras das evidências destes estudos que foram feitos no ano passado deram aqui outro ânimo também, como acabo de falar, sobre o ânimo relativamente àquilo que pensamos que poderá ser a saúde mental daqui para a frente e da forma como deverá ser encarada aqui por novas políticas. Uma vez que os infectados com SARS-CoV-2, outro estudo revelou que tem aqui, nesta fase atual, chegam aos serviços de saúde com mais diagnósticos a nível de patologia neurológica e patologia psiquiátrica. Pensa-se que quanto maior foi a gravidade da sua infecção com SARS-CoV-2, maior será esta incidência e o prognóstico destas patologias. Cada vez mais aparecem doentes nos serviços de saúde com alterações do ponto de vista neurológico e psiquiátrico. Há um conjunto de neurocientistas a estudar a própria inflamação, que se sabe agora que o SARS-CoV-2 provocou aqui inflamação a nível cerebral, e percebe-se que quem foi infectado pelo Covid-19 tem 3 vezes mais probabilidades de ter algum destes diagnósticos, de ter um diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. Portanto, isto vai colocar aqui ao descoberto também uma realidade que no início da pandemia, que era muito focada na doença respiratória, no pulmão, na afetação que trazia a Covid-19, e que agora percebemos que tem uma dimensão muito mais a longo prazo e uma dimensão que não se conhece a sua gravidade ainda na totalidade, quando se descobre nestes últimos estudos esta afetação do cérebro e estas novas patologias que vão surgindo do ponto de vista neurológico e psiquiátrico. Este mesmo estudo também abre aqui uma nova janela, no sentido que refere que pode ser aqui a base para haver aqui uma mudança de paradigma, uma vez que a saúde mental no nosso país era vista sempre com o estigma que eu acabei de falar. Era um estigma que era mantido entre as populações, sobretudo populações mais isoladas, dependendo da região geográfica do nosso país. Não se falava de doença mental, e quem tinha um problema de saúde mental, em regra geral, não falava nele. O que se pensa, esta nova teoria, como toda a gente acabou por passar pelo mesmo, da mesma forma e de uma forma transversal, isto pensa-se que haverá aqui uma mudança do ponto de vista de encarar a saúde mental, e pensa-se que as pessoas que possam ter problemas de saúde mental possam começar a falar da saúde uns com os outros e dos seus problemas uns com os outros, e de assumir eventuais sintomas que possam estar a surgir. Poderá haver aqui efetivamente uma quebra desse estigma, talvez porque todos vivemos isto da mesma forma, foi uma forma transversal. Houve aqui toda a gente a se infectar, o próprio estigma de cada um se infectar acabou por diminuir. Na gíria toda a gente ouvia-se as pessoas dizer umas às outras que toda a gente vai apanhar isto, e efetivamente isto aconteceu. E esta naturalidade com que se encarou também a doença, agora pensa-se que na sequência destes problemas que possam existir, as pessoas possam estar mais abertas a poder recorrer ao médico, aos serviços de saúde, a poder falarem da sua própria doença como sendo uma consequência do Covid. É aquilo que se pensa nos últimos estudos em termos de perspectivas para o futuro. Isto também poderá ser importante para haver uma maior compreensão e uma melhor compreensão sobre saúde mental, e saúde mental olhada a nível do poder político. Há muitos anos esta parte, a saúde mental é sempre subfinanciada, o Orçamento de Estado tem sempre uma margem muito reduzida no que toca à prevenção da saúde mental e ao seu tratamento.
Os cientistas também dizem, e a comunidade, que provavelmente poderá ser este também aqui uma forma de haver uma sensibilização por parte do poder político para esta mudança de paradigma e que de uma vez por todas se invista na saúde mental e na saúde mental das populações de uma forma eficiente e eficaz com resultados que não têm sido vistos nos últimos anos. Portanto, não quero me alongar mais. Hoje decidi trazer-vos a liberdade e a saúde em Portugal, olhando aqui aquilo que foi a liberdade e o que a liberdade trouxe ao nosso Serviço Nacional de Saúde e às nossas populações, e depois fiz aqui uma pequena análise sobre esta falta de liberdade e a falta de liberdade na sequência do confinamento, aqui o que trouxe também às populações do ponto de vista de saúde mental, olhando e analisando aquilo que foram os estudos publicados recentemente. Espero que tenha deixado aqui uma ideia diferente e vos dar aqui uma ideia diferente sobre aquilo que tem acontecido no nosso país, sobretudo agora que falamos dos efeitos da pandemia. Também a castração da liberdade e o confinamento trouxe estes efeitos que não podíamos, digamos, acho que posso dizer isso, não podíamos fugir deles, porque eram as regras que nos ditaram durante muito tempo, e penso que foi o melhor que foi feito para a proteção de todos. Agora vamos ver o que é que o futuro nos diz. Obrigado por me terem ouvido. Até um próximo programa e haja saúde. Viva o 25 de Abril!